Voltei aqui. Se a gente aplicar só o 0,91 volts aqui, né, na fonte de alimentação, para que a reação aconteça, né, de forma invertida, que a espontânea, essa aqui não é espontânea, a reação invertida é essa, a gente tem que forçar os elétrons a se reduzirem, né? Então eu tenho que empurrar elétrons para lá. Então se eu, como é que eu vou dizer? Se eu forçar isso a acontecer, eu tenho que gerar uma diferença de potencial maior do que 0,91 volts, certo? Por questões bem óbvias até eu acho, né? Porque quando se mediu a diferença de potencial é só o quanto esse aqui tem o potencial de se oxidar e esse de se reduzir, por exemplo, né? Só que quando se mediu a diferença de potencial, quando se quiser forçar a reação a acontecer invertido, né? Então a gente tem que gerar uma corrente maior até para energizar esses fios aqui, também. Bom, acho que os detalhes eu vou dizer mais adiante, né? A questão é a seguinte, ó, tem que ter uma voltagem um pouco mais alta que isso para fazer a reação acontecer de forma invertida. Então, quando a gente diz que a gente vai dar uma carga lá numa célula, né, numa bateria, né, a gente tem que gerar uma voltagem, jogar uma diferença, proporcionar, digamos assim, uma diferença de potencial mais alta que é a diferença de potencial da própria bateria, certo? Para que aquilo aconteça um pouco mais rápido até, inclusive. Então, deixa eu vou ir adiante então aqui, vou tirar esse desenho daqui. Vamos ir adiante no nosso material aqui. E aí eu quero explicar três coisinhas aqui. Eu acho que eu diminuir a tela para deixar as três na mesma tela. Vou dar uma aumentadinha, né? Não sei, então deixa eu ver uma coisa aqui. Tá aqui as três coisas na mesma tela. Vou botar o desenho aqui de volta. Então assim, ó. Primeira coisa que eu quero explicar. Uma coisa é a chamada sobretensão, né? Sobretensão quer dizer que se eu só aplicar esse potencial aqui, o 0,91 volts ali, invertido, né? E forçar as reações acontecerem ali, eu vou jogar uma quantidade bem... Eu estou jogando uma quantidade pequena, digamos assim, de elétrons ali nos eletrodos, né? Então, lembrem aqui, ó, vamos recapitular aqui a espontaneidade das reações, né? A espontaneidade da reação foi que a gente percebeu que não é o que o Harry sugeriu, né? Ele sugeriu que isso aqui era espontâneo, mas na real não era, né? O espontâneo era o cobre se oxidar e entregar elétron, né? E empurrar elétron para o lado de lá. A espontaneidade dela era isso aqui. E agora a gente quer fazer, não, a gente não quer que o cobre se oxide, eu quero fazer o que o Harry sugeriu. Então o desenho que está no Harris é a reação inversa, né? Quando a gente está dando uma carga na bateria. Então a gente tem que empurrar elétrons para cá, né? Então, se eu quiser com que o cobre se oxide, se reduza, aliás, e vire cobre metálico, então eu tenho que empurrar elétrons para cá numa quantidade, como é que eu vou dizer, uma quantidade maior, tem que jogar mais elétrons ali para que a reação aconteça mais rápida. Então essa é a ideia da sobretensão que a gente tem que aplicar nos eletrodos, né? Outra coisa é o potencial de queda ôhmica, né? À medida que as reações vão acontecendo, né, a gente vai tendo uma resistência elétrica, até eu escrevi aqui, ó, diferença de potencial, tem uma resistência elétrica, e a solução eletroquímica, né, ela vai ter uma corrente que vai diminuindo também, vai mexendo na quantidade dos íons aqui, dos eletrólitos, né. Então esse potencial da queda ôhmica é isso, é uma relação entre a corrente que está acontecendo ali, vezes a resistência também do sistema. Então é uma outra coisa que a gente tem que considerar, chamado potencial de queda ôhmica, né? A gente vai ter, existe a resistência do sistema, a gente tem que superar aquela resistência, né? E essa resistência tem a ver com a corrente elétrica, certo? É uma coisa óbvia, né? A corrente está associada com a resistência. Então é isso, existe esse potencial de queda ôhmica considerado como corrente vezes a resistência lá do sistema, né? Da nossa célula eletrolítica ali. E por último, tem uma leve polarização, né? Até eu botei aqui, ó. À medida que as reações vão acontecendo, a gente tem uma leve polarização dos eletrodos, né? Então eu até escrevi aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu escrevi. Quando os compostos se oxidam ou se reduzem, né, nos eletrodos, né, dos dois lados, a concentração deles na região bem próxima à superfície do eletrodo, ela fica menor do que no resto do líquido lá. Então tem uma leve polarizaçãozinha dos eletrodos, né? Então isso aqui a gente chama de polarização da concentração. Então esses três fenômenos aqui, pessoal,
sobretensão, potencial da queda ômega e polarização, é eles que justificam que a gente deva jogar, quando a gente liga na fonte de alimentação, a gente deve jogar um pouco mais de voltagem do que aquela simples proposição do potencial de célula lá, que é cátodo menos o ânodo, certo? E aí, então, isso se resume nisso aqui, ó. Até eu escrevi aqui, né? A gente considera essas três coisas aí. E isso tudo, vamos arrastar o desenho aqui para baixo, isso tudo que eu estou falando se resume nisso, ó. Se a gente sabe que a gente tem uma célula galvânica, reações químicas geram fluxo de elétrons, e agora eu quero fazer isso de forma invertida, eu não posso só proporcionar uma fonte de alimentação que jogue no sistema aquela mesma diferença de potencial que o sistema gera. Eu tenho que jogar no sistema uma diferença de potencial maior, entendeu? É bem isso. Então, aqui, qual que é o potencial que deve ser superado, digamos assim, né, para carregar a bateria lá? A gente tem que fazer o cátodo menos o ânodo, que é aquela proposição ali, só que a gente também tem que considerar essa potencial da queda ômega, que é a resistência vezes a corrente, e também as sobretensões, que a gente tem que aplicar, tanto no cátodo como do ânodo, porque cada eletrodo desses vai ter uma característica de resistividade, né? Então a gente tem que romper a resistividade do material, né? Cada material tem a sua resistividade. Então é isso que quer dizer as sobretensões, né? Eu tenho que romper a resistividade do eletrodo. Então é isso, é só um jeito de mostrar aqui para vocês que eu tenho que respeitar isso aí, não é só inverter, né? Que nem ali, eu fui lá aquela hora nos cálculos, eu fiz o cálculo e vi que deu cátodo menos o ânodo, deu, a diferença de potencial entre os dois eletrodos é 0,91. Mas agora se eu quiser carregar a bateria, é só botar ela para carregar num 0,91. Não, tem que botar mais um pouco. Se tu botar no 0,91 até vai carregar, vai levar um tempão carregando isso aí, muito tempo. Então tu sempre tem que considerar a sobretensão, que é botar um pouco mais, certo? Então, acho que eu expliquei isso, né? Deixa eu, aqui deixa eu me perdi aqui. Se eu tirar esse desenho daqui, vamos deixar aqui, né? Senão me esqueço. Aqui eu fiz uma sugestão aqui, ó, uma hipótese, né? Suponha que essa reação aqui, a concentração de cobre, ela foi reduzida para 0,02 molar, né, na vizinhança do cátodo. E outras concentrações permanecem inalteradas, né, o resto está inalterado. E aí a resistência da célula é 2 ohms, né, a corrente elétrica é 63 mA, e a sobretensão do cátodo é 0,025, né, e a sobretensão do ânodo 0,382. Qual seria a diferença de potencial necessária para carregar essa célula aí? E aí então a gente faz aqui, ó. Eu faria essa conta aqui, ó. O potencial do cátodo é a equação de Nernst. Aqui está a equação de Nernst para o cobre, né? Que é o cátodo. Então eu vim aqui, escrevi ele que é o cátodo. Aqui está a equação de Nernst para o ânodo, que ficou só esse 1,229, né? Porque deu log de 1, que é 0, lembram disso? E aqui eu vou botar, ó, a corrente era 2 ohms e a resistência era 2 ohms, aliás, e a corrente era 63 mA. Só que a gente, sempre nas equações, a gente escreve em ampere, né? Não em miliampere. Então esse milli aqui é 10 na menos 3, então tu faz 63 vezes 10 na menos 3, vai dar isso aqui, 0,063 ampere. E aí menos a sobretensão do cátodo, que é 0,025, e a sobretensão do ânodo, que é 0,382. Então, se tu tiver todas essas informações aí, né, tu vai fazer o cálculo aqui e vai ver que para carregar essa célula aqui, tu teria que aplicar uma sobretensão de 1,47 volts. Então, considerando tudo, né, é isso. Então, para a gente carregar aquela célulazinha, a gente precisaria fazer esse cálculo aí e ver que tem que aplicar 1,47, certo? Aqui, é claro que é muita informação técnica, né? Por exemplo, talvez a gente não tenha essas informações aqui, qual é a sobretensão do cátodo, do ânodo, né? Então, por isso que na prática é sempre meio que no chutômetro, assim, a gente botar sempre, acho que até tem isso, não me lembro se tem, mas assim, no mínimo a gente bota 1 volts a mais, né? Uma diferença de potencial de 1 voltagem a mais, tipo isso. Tu chegou numa aqui, ó, tu chegou aqui e viu que é quase 1 volts, né? Quase 1 volts tu tem que aplicar, só considerando o cátodo menos o ânodo. Quase 1 volts tu tem que aplicar para
para carregar a bateria, aí tu pensa, ah, mas tem a sobretensão do sistema lá. Então tu larga um a mais, tu colocaria, por exemplo, 1,9, entendeu? Bota um a mais ali, tá tranquilo. Um pouquinho para mais aqui não tem problema também, né? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, deixa eu, antes de ir adiante, porque, opa, deixa eu diminuir a tela aqui. Antes de ir adiante, eu só quero dar uma voltar um pouquinho aqui para ver se eu não esqueci de nada, porque aí, a partir daqui a gente já vai estudar a próxima técnica, né, que é eletrogravimetria, acho que é. Então aqui eu só quero ver se eu não esqueci de nada, né? Então esses vídeos que a gente fez até aqui são todos sobre, na real, sobre eletrólise, né? Eu não falei de técnica nenhuma. Eu nem estou dando exemplo de quantificar ninguém aqui, mas a gente está entendendo o todo, sabe? Até estou demorando, achei que eu ia explicar mais rápido isso. Mas aqui são todas as possibilidades desses fenômenos aqui. Um se oxida, outro se reduz, tem transferência de elétron, eu posso medir a diferença de potencial, eu posso medir também a corrente, eu posso fazer a reação invertida, forçar com que a reação aconteça invertida. Tem esses cálculos de voltagem, né, da quanto que é a diferença de potencial, entendeu? Tem aquele cálculo ali de o quanto a mais eu tenho que jogar no sistema para fazer a reação acontecer de forma invertida. Também expliquei para vocês essas, como é que eu vou dizer, essas convenções, né? É bem isso, essas convenções aí da corrente direta, né? De que polo positivo é o lugar onde saem os elétrons e polo negativo é o lugar onde estão entrando os elétrons, né? A gente pode também pensar que o fio energizado é o que está saindo, o que vem elétron, né? Aquele fio que está vindo elétrons dele, aquele é o fio energizado, né? Entenderam? Então, tipo aqui, pensa assim, a fonte de alimentação, ela empurra elétron, né? No caso da fonte de alimentação, ela empurra elétron, né? Então, o fio energizado seria esse aqui, né? Tu pensasse, né? Ah, ele está empurrando elétron aqui. Mas aqui também, se a fonte de alimentação, ela puxa elétrons daqui, né? Até porque, até interessante, né? A fonte de alimentação empurra elétron. Mas o que quer dizer empurrar elétron? Se tu só empurra, tu puxou de algum lugar também, né? Então, a gente tem esse fio energizado, né? Na real, assim, tipo essa fonte de alimentação aqui, ela está sugando o elétron dos cobre, né? Quem é que está fornecendo elétron aqui, por exemplo, né? Entendeu? Então, é isso que é um embrolhozinho aí que dá da... Na real, quem trabalha com eletrônica não sofre muito esse embrolho. Isso eu tenho certeza. Porque quem trabalha com coisa elétrica, né? Eles não são químico. Começa por aí. O químico é que sofre no embrolho, porque o químico pensa em elétron, né? Eu acho que, na real, quem sofre desse mal aí é os químicos, os coitados. E tem que saber as duas coisas. E os químicos sabem que isso aqui é tudo um fluxo de elétrons, né? Então, a gente sempre fica pensando que o elétron é negativo, né? Aí, tipo, vamos voltar aqui, ó, só para fechar o vídeo aí. Tipo, aquela situação lá que... agora, onde é que tá? Não é esse desenho aqui, deixa eu... Tá aqui. Lembra aquela hora aqui? Imagina, tu pega aqui, ó. Para um químico é bem maluco imaginar que aqui é o polo positivo. Se aqui sai elétron, por que que alguma pessoa botou que aqui é positivo, né? Se elétron é negativo, entenderam? Esse é o nó da cabeça do químico, né? Então é isso que vocês têm que... Cada um vai ter sua lógica cerebral aí para nunca se confundir com essas coisas, né? Eu não vou ficar explicando mais, porque eu já expliquei bastante isso, tá? Tá bem explicado, eu acho. Então, meio finalizo o vídeo por isso. Eu acho que a gente que sofre mais, a gente se confunde mais nessas coisas, porque a gente ainda está estudando química, né? A gente está sempre pensando no elétron, e o elétron é negativo. Aí vem essas convenções aqui que fazem isso, né? O local onde entra os elétrons no aparelho ele é chamado de negativo, né? Mas aí é onde sai... Aí tu pensa, tá, mas aí sai os elétrons lá. Aí tu pensa, tá, mas aí... E tudo é o elétron, né? Só tem um lado que ele entra e um lado que ele sai. Aí, por convenção, lá por onde ele sai, eles dizem que é o positivo. Aí que dá um nó na cabeça da gente, né? Na cabeça do químico parece que tudo é negativo, né? Você entra aqui, lá, entra lá, também é negativo, sempre, né? Entenderam? Esse é que o exercício de cada um de vocês aí em assimilar bem isso, né? E não se confundir, certo? Então, fecha esse vídeo aqui. E aí, no meu próximo vídeo, a gente já vai para a nossa primeira técnica que funciona dentro da eletrólise, certo? Então, fecha o vídeo aqui.